Lucas capítulo 7, uma palavra de esperança. Se você estiver ligado, você vai levar tudo para casa hoje. Lucas capítulo 7, uma palavra de esperança. Nós vamos ler esse texto que é muito simples, a partir do versículo 11, do 11 ao 16, que diz assim um texto em foco. E aconteceu poucos dias depois, e era uma cidade chamada Naim. Vamos lá, gente, qual era o nome da cidade? E com ele ia muito dos seus discípulos. Além dos seus discípulos, ia também uma grande multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela também ia uma grande multidão da cidade. 13. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, vamos lá, o que é que o Senhor disse? O que é que o Senhor disse? Chegando, se tocou o esquife, os que levavam pararam. E ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua, e de todos se apoderou um temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Oxalá que Deus visite o seu povo esta noite. Amados e queridos irmãos, o texto ao qual eu escolho para a nossa fala é um texto muito simples, que conta-nos mais um milagre no ministério do Cristo. O ministério do Cristo, ele tinha uma tríade, ou 3 dimensões, ou 3 variantes. Primeiro, Jesus pregava. Segundo, Jesus ensinava. Terceiro, Jesus fazia milagres. Primeiro, Jesus pregava. Segundo, Jesus ensinava. Terceiro, Jesus fazia milagres. Por que Jesus pregava? Pregava para aqueles que não lhe conheciam, passassem a conhecer. Porque Jesus ensinava para fazer discípulos. Porque Jesus curava para provar a sua divindade, que lhe era enviado de Deus. O seu ministério teve a durabilidade, ou a duração de aproximadamente 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio fora catalogado, fora registrado, fora inserido na Bíblia aproximadamente 41 milagres que o Cristo realizara. Sendo que o João, no seu último versículo, ele usa uma palavra na língua portuguesa que nós chamamos de hipérbole, que é aumento exagerado. Ele diz que esses 41 milagres foram escritos para que nós creiamos que ele era o Filho de Deus. Porém, ele fez muitos outros milagres. Se fosse escrever os livros do mundo inteiro, não caberia. O Novo Testamento, ele usa pelo menos 4 substantivos para milagre. 3 do grego e 1 do latim, que é dunamis, semeon, ou teras, ou então miraculo, que vem do verbo mirale, que quer dizer aquilo que causa admiração, aquilo que causa espanto, aquilo que deixa as pessoas de boca aberta, de queixo caído. Milagre não se explica. No dia que explicar milagre, milagre deixará de ser milagre. Milagre não se explica, milagre se crê, milagre se recebe, milagre se conquista, milagre se abraça, milagre se vive, milagre se leva para casa, milagre se dá glória. Jesus, ele tem uma especialidade, ele é especialista em fazer milagres. Jesus, ele é especialista em fazer milagres. Jesus, ele é especialista em fazer milagres. Vou explicar o texto e vou orar por milagres esta noite. Versículo 11 diz que aconteceu poucos dias depois, e ele é uma cidade por nome de Naim. Vamos lá, gente, qual era o nome da cidade? Cristo sai de uma cidade que ficava às margens do lago de Genezaré, por nome de Cafarnaum. A palavra Cafarnaum é uma junção de 2 palavras, Cafá e Naum. Uma quer dizer aldeia e outra quer dizer consolo. Então, Cafarnaum é cidade do consolo. Cristo sai da cidade do consolo, anda entre 27 a 31 quilômetros até uma cidade por nome de Naim. Naim quer dizer agradável. Naim quer dizer localidade que vive pessoas agradáveis. O versículo 11 diz que com Cristo ia 2 grupos de pessoas. Primeiro, um grande número de discípulos. Porque tem gente que pensa, que deduz que Cristo tinha apenas 12 discípulos. Há uma linha teológica, baseada em 1 Coríntios 15, 6, diz que Jesus tinha 500 discípulos. Em Lucas 10, diz que ele dá missão a 70 discípulos. Em Marcos 3, diz dos 70, ele escolhe 12 discípulos. Porque Jesus está com os discípulos. Jesus era chamado de Rabi, Jesus era chamado de Rabone, Jesus era chamado de mestre.
E quem é mestre não tem apenas seguidor, quem é mestre tem discípulo. Quem é mestre não tem fã-clube, quem é mestre tem discípulo. Quem é mestre não anda com opositor, quem é mestre anda com discípulo. Quem é mestre não anda com murmurador, quem é mestre anda com discípulo. Quem é mestre não anda com divisor, quem é mestre anda com discípulo. Vocês vieram aqui esta noite porque Jesus está aqui e vocês são discípulos de Jesus. Além dos seus discípulos, o texto diz que ele acompanhava uma grande multidão. Versículo 12, quando ele chega na entrada da cidade, vem sair no cortejo, vem sair no velório. E com esse velório também vem uma outra multidão. As duas multidões encontram-se na entrada da cidade. Uma que entra e a outra que sai. Uma que está com Cristo e a outra que está com o velório. Uma que tinha esperança, a outra que havia perdido a esperança. Uma que tinha paz, a outra que estava angustiada. Uma que estava alegre, a outra que estava chorando. Uma que ia para o céu, a outra que estava indo para o cemitério. Uma que cantava, jubilava, regozijava e celebrava. A outra que chorava, lamentava e reclamava. Esta noite, numa palavra bem simplória, qual multidão você quer seguir? Quer seguir a multidão daqueles que estão indo para o cemitério? A multidão daqueles que não adoram? A multidão daqueles que não servem a Deus? A multidão daqueles que são frios, são apáticos, são inertes? A multidão daqueles que só sabe reclamar, só sabe murmurar? A multidão daqueles que só fala mal de igreja, só fala mal de pastor, só fala mal de profeta? A multidão daqueles que não ofertam, não dizimam? A multidão daqueles que não são fiéis? Ou você quer se colocar ao lado de Jesus? Quem está ao lado de Jesus é a maioria. Quem está ao lado de Jesus tem unção, tem poder, tem graça, tem ousadia, tem sabedoria. Quem está ao lado de Jesus tem comunhão. Quem está ao lado de Jesus não está perdido. Quem está ao lado de Jesus tem direção. Quem está ao lado de Jesus sabe para onde está indo. Quem está ao lado de Jesus em meio à crise, ele tem tranquilidade e tem paz na sua alma. Qual multidão você quer seguir? As duas multidões encontram-se na entrada da cidade. E na entrada da cidade, o Cristo toma 5 atitudes. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre as 5 atitudes de Cristo na entrada da cidade. Primeira atitude do Cristo está no versículo 13. Vendo-a, 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 vendo-a. Primeira coisa que Cristo faz, como diz na língua hispana, Cristo mira, Cristo olha para aquela mulher. Só que Cristo não olha com olhar de desdém, com olhar de crítica, com olhar de censura, com olhar de acepção. Cristo olha para o âmago da alma daquela mulher. Quando a Bíblia diz vendo-a, a Bíblia está a dizer que o Cristo nivela-se, equipara-se e desce ao nível daquela mulher. Por quê? Durante o seu ministério, Cristo operou 3 ressurreições. No caso da filha de Jairo e no caso de Lázaro, tanto Lázaro como a sua família sabia que era Jesus. Tanto Jairo como a sua família sabia que era Jesus. Mas no caso dessa mulher, ela não sabia quem era Jesus. Então a Bíblia diz, vendo-a, a Bíblia está dizendo que o Cristo nivela-se, equipara e desce ao nível desta mulher. O olhar do Cristo para ela queria dizer 2 coisas. O olhar do Cristo para ela queria dizer 2 coisas. Primeira, segundo a história, Naim era uma cidade murada. Era uma cidade cercada. Para a época, tinha de 12 a 14 mil habitantes. De 12 a 14 mil habitantes. E era costume na época que quando as cidades fossem muradas, cercadas, as valas ou o cemitério, o local que era depositado os mortos, deveria ser feito, edificado, construído fora da cidade. Então, provavelmente, quando Cristo sobe de Cafarnaum para Naim, ele vê alguém trabalhando no velório, ou alguém trabalhando no cemitério. Cristo não fala nada, porque ele já sabia o que iria fazer. Primeira coisa que o olhar do Cristo queria dizer para aquela mulher, o coveiro de plantão que está lá fora da cidade, não vai sepultar o que eu te dei. O coveiro de plantão que está lá fora não vai sepultar o teu filho, não vai sepultar o teu bem mais precioso. Entenda uma coisa, nas esquinas da vida existe coveiro de plantão que pensam, que imaginam, que deduzem que vão sepultar aquilo que Deus lhe deu. Mas esta noite o Espírito de profecia diz na minha boca, coveiro nenhum vai sepultar o teu ministério, coveiro nenhum vai sepultar o teu sonho,
coveiro nenhum vai sepultar a tua chamada, coveiro nenhum vai sepultar a tua vida. Jesus está lhe dizendo: cancele o funeral, porque Jesus chegou primeiro. Cancele o funeral, porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Primeira coisa que o aliado Cristo queria dizer para aquela mulher: o coveiro não vai sepultar aquilo que eu te dei. Segunda coisa que o aliado Cristo queria dizer para aquela mulher: Naim quer dizer agradável, Naim quer dizer localidade que vive pessoas agradáveis. Aquela mulher estava a poucos segundos de sair do lugar agradável que Deus havia lhe colocado. Por isso que nós entendemos que a vida é feita de fases. A vida é feita de fases. Então nós sempre devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar muito cuidado. Eu sempre digo aos meus amigos: antes que você comente qualquer coisa no Facebook, conte até 100. Conte até 100. Antes que você comente alguma coisa no Zap, que é mais rápido, conte até 200. Conte até 200. Porque a vida é feita de fases. A vida é feita de momentos. Essa mulher está a poucos segundos de sair do lugar agradável que Deus havia lhe colocado. Então você precisa entender isso, que as pessoas vivem de momento, as pessoas vivem de fase, as pessoas vivem de momento. Tem dia que a gente acorda tão crente, que a gente sai pela rua procurando um demônio para a gente arrumar confusão. Tem dia que a gente não tem força para dobrar o joelho e orar. Tem dia que a gente está tão crente, se tivesse 10 cultos por dia, a gente vinha nos 10. Tem dia que a gente não tem força para adorar Jesus. Tem dia que 5 horas da tarde a gente já está arrumado. Vai dar 6, não, é para mim ir para a igreja. Tem dia que está dando 6:30. A gente está em dúvida: será que eu vou hoje? Será que eu vou hoje? Tem dia que a gente está tão crente que a gente adora a Deus com maior facilidade. Eu creio. Tem dia que Jesus está passando do lado, a gente está fazendo prova. Será que é Deus? Será que é Deus? Será que é Deus? Será que é Deus? Tem dia que a gente não consegue dobrar o joelho para orar. Quando não consegue força para dobrar o joelho, apenas lágrimas velhas que descem no canto dos olhos, e a gente só geme. É o que é isso? É fácil. Então cuidado quando você critica as pessoas. Ele pode estar vivendo uma fase. Ele pode estar caído hoje, amanhã pode estar de pé. Ele pode estar na prova hoje, amanhã pode estar na bênção. Ele pode estar doente hoje, amanhã pode estar com saúde. Ele pode estar desempregado hoje, amanhã pode estar empregado. Ele pode não ter nada hoje, amanhã pode ser alguém próximo, abençoado pelo Senhor. O Senhor Jesus queria dizer para aquela mulher: você não vai sair de Naim. Fique em Naim, porque eu vou te dar vitória em Naim. Jesus está lhe dizendo esta noite: não saia de Naim, não fuja de Naim, fique em Naim, porque Jesus vai te dar vitória em Naim. Fique onde Ele te plantou, porque aonde Ele te plantou, Ele vai te prosperar no meio da crise. Naim quer dizer agradável. Naim quer dizer agradável. Quando eu fui em Israel, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Israel foi perguntar ao guia: onde fica Naim? Onde fica Naim? Me situa onde fica Naim. Pastor Jacques, Naim é mencionada na Bíblia apenas esta vez. E qual é o pregador que nunca pregou sobre Naim? Eu estou pregando sobre Naim quase 2000 anos depois, só porque um dia Jesus passou em Naim. Só porque um dia Jesus passou em Naim. Aonde Jesus passa, a história nunca mais é a mesma. Aonde Jesus passa, a história nunca mais é a mesma. Ninguém vai apagar a tua história. Ninguém vai apagar a tua história. Em Naim, você pode ser pequeno, você pode ser desprezável, você pode ser um anônimo, mas Deus está lhe dizendo esta noite: eu estou passando em Naim, e a história nunca mais será a mesma. Quem crê que Ele passa em Naim, diga glória ao nome dEle. Segunda atitude do Cristo, ainda no versículo 13: vendo o Senhor, moveu-se de compaixão. Moveu-se de compaixão. Jesus se encheu de compaixão. Por que Jesus encheu-se de compaixão? Porque Jesus é Deus, e Deus é bom. Jesus é Deus, e Deus é bom. Jesus é Deus, e Deus é bom. Adoce a tua boca com esse nome. Diga: Deus é bom. Vamos lá. Jesus é Deus, e Deus é
Tem gente que faz a imagem de Deus, achando que Deus é primo de Che Guevara. Outros acham que Deus é irmão de Fidel Castro. Outros acham que Deus é o pai de Hugo Chávez. Outros acham que Deus é irmão de Lenin ou de Stalin. Outros acham que Deus é o pai de Saddam Hussein. Outros acham que Deus é o pai de Adolf Hitler. Outros acham que Deus é irmão de Osama Bin Laden. Outros acham que Deus é um traficante de droga, que o menino comprou uma pedrinha de cá que não pagou, manda dar um tiro na cabeça. Outros acham que Deus é um pistoleiro de aluguel, que recebe salário para tirar a vida de alguém. Outros acham que Deus é um militante do Boko Haram. Outros acham que Deus é um militante do Al-Qaeda. Outros acham que Deus é um militante do Estado Islâmico. Outros acham que Deus é um xiita fanático. Outros acham que Deus é um kamikaze suicida. Não, senhores e senhoras, Deus não é mau, Deus não é vingativo, Deus não é nazista, Deus não é carrasco, Deus não quer te destruir, Deus não quer te matar. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele é tão bom que Ele me salvou. Ele é tão bom que Ele me escolheu. Ele é tão bom que Ele me fez um pastor na sua igreja. Ele é tão bom que me trouxe esta noite na Advec para pregar para vocês. Quando Deus me escolheu, eu disse: Deus, eu não presto. Ele disse: mas eu presto. Eu disse: eu tenho um defeito. Ele disse: mas eu sou perfeito. Eu disse: eu minto. Ele disse: mas eu falo a verdade. Eu disse: eu sou pequeno. Ele disse: mas eu sou grande. Eu disse: eu sou fraco. Ele disse: mas eu sou forte. Eu disse: eu sou passageiro. Ele disse: mas eu sou eterno. Eu disse: eu sou da terra. Ele disse: eu sou do céu. Eu disse: eu sou falho. Ele disse: eu sou infalível. Eu disse: eu sou pobre. Ele disse: eu sou rico. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é bom. Ele é Deus. Ele é bom. E Ele me trouxe aqui para lhe dizer esta noite: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não vai levantar outro em teu lugar, não. É você que Deus escolheu. É você que Deus chamou. É você que Deus vai abençoar. É você que Deus vai salvar a família. Deus é bom. Deus é bom. Diga mais uma vez: Deus é bom. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. E Ele está na entrada da cidade, pastor Christian. Porque Jesus está na entrada da cidade. Jesus está reivindicando a sua divindade. Porque os juízes da época julgavam as causas alheias na entrada da cidade. Jesus está se fazendo aqui de juiz, para cumprir o Salmo 68:5. Que diz que Deus é pai de órfão, mas Deus também é juiz de viúva. Para cumprir o Salmo 72:12, Deus ajudará ao necessitado quando lhe clamar. Deus vai ajudar o aflito e ajuda aquele que não tem quem lhe ajude. Pastor, se eu tivesse quem me desse uma força, se eu tivesse um QI, pastor, quem me ajudasse, eu ia sair melhor dessa pandemia. Não tem ninguém para te ajudar, né? Vem reforço do céu, vem ajuda do céu. Deus vai te ajudar, creia. Deus vai te ajudar. Terceira atitude do Cristo, e eu encerro e a gente ora. Versículo 13. Disse-lhe o Senhor: não chores. Vamos lá. Disse o Senhor. Disse o Senhor. Pastor Odilon, se eu estivesse lá, o primeiro a murmurar ia ser eu. Eu ia dizer: ele não sabe que o marido dessa mulher morreu outro dia. Ele não sabe que esse menino que está dentro do caixão é filho dela. Jesus sabe de tudo. Ei, Jesus sabe de tudo. É que Ele sempre tem uma palavra diferente. Todo mundo que vai ao velório, meus pêsames, vamos lá? Meus sentimentos, minhas condolências. Aceite a vontade de Deus. A vida é assim mesmo. Ontem morreu o seu marido, hoje foi o seu filho, amanhã vai ser a senhora. Se conforme, é assim mesmo. A saudação judaica do velório é essa: que os altos céus lhe console. Parecia uma ladainha, uma reza: que os altos céus lhe console, que os altos céus lhe console, que os altos céus lhe console. Jesus chega lá e quebra esse paradigma, quebra esse protocolo. Que os altos céus lhe console, coisa nenhuma. Não chores. Gente, a Bíblia não é para ser lida como eu prego. Isso aqui não é jogo do Corinthians. Isso aqui não é festa de aniversário.
Isso aqui não é festa de casamento, isso aqui é um velório. E o velório da época tinha que ter 3 classes de pessoas. Primeiro, as carpideiras ou os planteadores. Segundo, os flautistas. Terceiro, os cantores. O que era carpideiras ou planteadores? É pessoas que recebiam um cachê só para chorar no velório. Flautista eram as pessoas que tinham que tocar as músicas mais melancólicas para fazer as pessoas chorarem. Os cantores tinham que cantar as músicas mais líricas para fazer o povo chorar. Jesus chega nesse cenário. Ô filha de Abraão, ô irmã de Moisés, ô filha de Davi, ô santa, ô abençoada, seca as lágrimas, repreende a voz de choro, repreende a voz de lamento, porque o tempo de cantar para você chegou. Essa palavra é viva, essa palavra é viva, essa palavra, Deus está falando com alguém aqui esta noite. Repreende a voz de choro, repreende a voz de lamento, porque para você o tempo de cantar chegou, 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 chegou. Quem recebe a palavra em meio à crise, diga glória. Jesus sempre tem uma palavra diferente. Jesus sempre tem uma palavra diferente. Ai, pastor, mas nós estamos em crise. É verdade, toda crise tem 3 elementos. Toda crise tem 3 elementos. Primeiro elemento, uma solução. Uma solução. Uma solução. Segundo elemento, uma lição para a nossa vida. Uma lição para... Qual é a lição que você está extraindo dessa pandemia? Qual é a lição que você vai levar para a sua vida? Terceiro elemento, um prazo de validade. Toda crise tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Você está com a caneta na mão? Está com a caneta na mão? Escreva a palavra crise aí. Escreva a palavra crise aí. Escreveu a palavra crise? Agora tire a letra S. Tire a letra S. Você vai ver que fica CRI. Vai ver que fica CRI. Ou seja, na crise, crie coragem. Na crise, crie ânimo. Na crise, crie oportunidade. E Jesus está lhe dizendo: não chore, não chore. Quem recebe a palavra, levante a mão, abra a boca e diga glória. Nós vamos encerrar versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife. Jesus não era músico, como eu vi um pregador pregando que esquife era um instrumento musical, e Jesus tocava esquife. Esquife não é instrumento musical. Quem tem a sua origem, ou quem é oriundo, como eu sou, da zona rural, sabe o que é esquife? Esquife é um andor que se carrega imagem de escultura nas costas. Na época não tinha um caixão, na época tinha a caixa. Observe que Jesus não põe a mão no defunto, Jesus põe a mão na caixa. Jesus não põe a mão no defunto, Jesus põe a mão na caixa. Porque onde Jesus põe a mão, o que tiver dentro recebe o milagre. Jesus não precisa tocar nem no pai nem na mãe, só precisa tocar no filho. Jesus não precisa tocar no patrão, só precisa tocar no empregado. Jesus não precisa tocar no pastor, só precisa tocar na igreja. Aonde Jesus põe a mão tem milagre. E Jesus está dizendo na minha boca: eu vou pôr a mão lá na tua casa, eu vou pôr a mão lá na tua casa, vai acontecer milagre. Você recebe a palavra? Recebe a palavra? Jesus põe a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente brincar. Morto ouve, sim ou não? Morto ouve, sim ou não? Morto fala, sim ou não? Morto ouve, sim. E morto fala assim. Quando Jesus põe. Quando Jesus põe. Quando Jesus põe. Jesus começa um monólogo que é conversar sozinho. E esse monólogo vai se transformar em um diálogo. Menina! Jesus está falando sozinho. Como o morto ouve, ele ouviu. Levantou. Se ele fosse lá da minha terra do Nordeste, ele ia dizer: Iô! Jesus disse: levante. Ele levantou e a Bíblia diz que ele começou a. O que é que esse menino falou, meu Deus do céu? Eu quero ir no Mac. Eu quero ir no Burger King. Eu estou com saudade no shopping. Quem está me entendendo, diga amém. Você tinha coragem de ficar nesse culto?
que o defunto levanta de dentro do caixão e começa a conversar. Como chama, brother? Samuel, vamos matar um amigo seu que não existe? Um amigo seu que não existe. Filisbino, você tem esse amigo? Então é esse que vai morrer. Aí você está no velório do Filisbino. Pô, cara, gente boa. Morreu tão novo, Senhor. Foi trocar tiro com a rota, Senhor, tem misericórdia. Samuel, não mente, você está na igreja. De repente para o caixão, ele mete o pé direito para fora. Depois mete o esquerdo para fora. Senta dentro do caixão. Olha dentro dos seus olhos. Diz assim, na boa, velho, na boa, velho, na boa, na boa. Esse negócio de morrer foi embaçado, não gostei não. Não mente, Samuel, você tinha coragem de ficar lá? Não mente, Samuel, tinha coragem? Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de rato. Tem gente que não dorme com a luz se apagar. Deus está dizendo na minha boca, te prepara, está vindo coisa grande da parte dele para a tua vida. Deus vai te fazer surpresa. Se você recebe a palavra, levante a tua mão, abra a boca, solte a voz e glorifique a Deus. Deus vai te surpreender. Nós vamos orar. Quinta atitude de Jesus, versículo 15. Ele pega o menino e devolve a sua. Lucas escreve aos gregos e os gregos querem detalhe. E Lucas faz questão de detalhar o endereço certo. Jesus nunca entrega o mais precioso que ele tem na mão de gente errada. Jesus sempre entrega na mão da pessoa certa. Pega a palavra profética. Pega a palavra profética. Já tem bênção que era para ter vindo na tua mão. Já tem bênção que era para ter vindo na tua mão. Mas no mundo espiritual está tendo batalha. Está tendo batalha. Jesus está dizendo, hoje eu vou liberar. A bênção vai vir na tua mão. 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 Você não vai correr atrás da bênção. Você não vai correr atrás da bênção. A bênção vai vir na tua mão. Em meio à crise, em meio à pandemia, Deus vai te fazer surpresa. Deus vai te surpreender. Creia, Jesus vai fazer milagre. A bênção vai vir na tua mão. Só quem crê que a bênção vai vir na sua mão, solte a tua voz, abre a tua boca, aplaude o Senhor, diga alguma coisa. Se você crê que a bênção vai vir na tua mão, Deus está dizendo na minha boca, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Deus vai te fazer surpresa. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. A bênção acabou de ser liberada. A bênção acabou de ser liberada. A bênção acabou de ser liberada. Pega. A bênção acabou de ser liberada. Vai vir na tua mão. Levante a mão direita se você crê e grita para os céus ouvir. Vai vir na minha mão. Grita, vai vir na minha mão. Grita. Diga, virá da minha mão. Diga, virá da minha mão. Deus está lhe dizendo, te prepara. Alguém vai dizer como é que você saiu dessa pandemia desse jeito. Como é que você saiu fortalecido. Como é que você saiu forte. Como é que você saiu vencedor. Como é que todo mundo não vende e você vende. Como é que ninguém compra e você compra. Como é que está todo mundo à prova e você está sendo abençoado. Como é que está todo mundo desesperado e você está em paz, está em tranquilidade. É que o Senhor está dizendo esta noite, eu vou tomar de alguém que estava segurando. Eu vou tomar de alguém que estava segurando e vou trazer na tua mão. E vou trazer na tua mão. E vou trazer na tua mão. A bênção vai vir na tua mão. A bênção vai vir na tua mão. Se você crê que Deus vai colocar na tua mão, solte a tua voz por 10 segundos. Exalte a Rei. Exalte a Rei. Exalte a Rei. Exalte a Rei. Enquanto você exalta, seja curado. Enquanto você exalta, receba cura. Enquanto você exalta, seja curado. Enquanto você glorifica, receba cura. Enquanto você exalta ao Rei, seja curado. Receba cura. Receba cura. Receba
receba saúde. O Senhor te dá saúde. Urabacam, derebicam, derebicam, derebacam. Uracam, darabacham, derebaia. Urabacam, derebacica, mandará. Receba cura, receba cura. Que o mioma saia, que o cisto saia, que Deus ponha a mão na endometriose, que o nó do câncer saia, que o Senhor ponha a mão na tireoide, que o Senhor arranque a doença hoje. Recebe o milagre, Ele vai colocar na tua mão, Ele vai colocar na tua mão. Levante a mão direita, fique de pé adorando ao Rei. Oh glória, oh glória. Orabaxere cabal. Tu não diz que estava com saudade de adorar, tu não diz que está com saudade para estar na igreja, não está com saudade para ser cheio do Espírito Santo. Então seja cheio, então seja cheio, então seja cheio, então seja cheio, então adore, receba a presença. Oracatica, mandaracatica, menderão, orabaxandere, vai, tcherabacalma. Nerebaxéria, calma, xéria. Corebaxéria, calma, plácia. Corebacalma, praia. Aleluia.